No exercício 24, então, vamos derivar a função f, então, para obter a sua derivada e ver onde ela é uma função crescente ou decrescente. Então, derivada ali de x na 4/3, 4/3 vezes x na 4/3 menos 1, que é 1/3, menos 1/3, x na 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Então, isso eu posso escrever como 4 sobre 4x na 1/3 sobre 3 menos 1 sobre 3x na 2/3. Somando as frações, denominador comum é 3x na 2/3. Então, 4x na 1/3 deve ser multiplicado por x na 2/3. E aqui eu tenho menos 1. Agora eu noto que x na 1/3 vezes x na 2/3 dá x na 3/3, que é x na primeira, x na 1. Então, 4x menos 1 sobre... E aqui eu vou escrever o 3x na 2/3 como x na 1/3 ao quadrado, para facilitar a análise do sinal da derivada. Então, eu noto que essa expressão no denominador, ela é sempre positiva para qualquer x, né? Então, daí eu tenho que a fração depende apenas, o sinal da fração depende apenas do numerador. Então, o sinal da derivada é o sinal da expressão 4x menos 1. Então, vamos analisar o sinal da expressão 4x menos 1. Há uma troca de sinal no x igual a 1/4, onde ela é zero, né? Se x for maior que 1/4, ela é positiva. Se x for menor que 1/4, ela é negativa. Então, a função decresce aqui, cresce aqui. Então, no item A, eu tenho o crescimento da função é no intervalo que vai de 0 até mais infinito. No item B, ela decresce, então, no intervalo que vai de menos infinito até 1/4, aqui perdão, não é 0, é 1/4. Então, ela cresce no intervalo que vai de 1/4 até mais infinito, e decresce que o intervalo que vai de menos infinito a 1/4. Então, agora, concavidade está relacionada com a segunda derivada. Vamos, então, derivar a primeira derivada. Para isso, eu vou usar não essa expressão aqui, que envolveria uma quociente, eu vou usar essa aqui, que é mais simples, para a derivação. Então, eu vou derivar a expressão 4/3 x na 1/3 menos 1/3 x na menos 2/3. Então, segunda derivada fica 4/3 vezes 1/3 x na 1/3 menos 1 é x na menos 2/3. Menos 1/3 vezes menos 2/3, x na menos 2/3 menos 1, isso é menos 5/3. Então, vamos reescrever assim, isso como 4 sobre 9 x na 2/3 mais 2 sobre 9 x na 5/3. Então, aqui eu vou multiplicar e dividir pelo termo x na 3/3, que é igual a x, né? Para que eu tenha o mesmo denominador. Assim, somando aqui os expoentes, eu vou ter o x na 5/3, que é o que eu tenho aqui. Então, vamos fazer essa conta. A segunda derivada, então, ela é reescrita como 4x
x na 3 terços, ou 4x, mais 2 sobre 9x na 5 terços. Então isso eu posso escrever como 4 que multiplica x mais 1 meio sobre 9x na 5 terços. Então a troca de sinal aqui, noto que aqui, cuidado aqui, eu posso ter a troca de sinal que tem uma potência ímpar. Então eu posso ter a troca de sinal no x igual a 0. Então para o sinal da segunda derivada eu vou ter que considerar os fatores x mais 1 meio. O 4 é uma constante que está multiplicando uma constante positiva, não vai influenciar no sinal. E aqui eu vou ter que usar o termo x na 5 terços. Esse troca de sinal, o primeiro troca de sinal em menos 1 meio, o segundo troca de sinal em 0. Produto, ou a quociente dos sinais, o que importa vai ser o sinal da segunda derivada. Então eu vou marcar já os pontos menos 1 meio e 0 no diagrama do sinal da segunda derivada. Então vamos aos sinais. Sinal da expressão x mais 1 meio, então ela é positiva se x for maior que menos 1 meio, negativa caso contrário. Sinal da expressão x na 5 terços é a mesma coisa que o sinal de x, né? Se x é positivo, positivo, se x é negativo, é negativo. Então, multiplicação dos sinais. Aqui então eu tenho o sinal positivo, menos vezes menos, aqui mais vezes menos dá menos, e mais vezes mais dá mais. Então com cavidade para cima aqui, com cavidade para baixo aqui, com cavidade para cima aqui. Então, respondendo no item C, com cavidade para cima, nos intervalos que vão então de menos infinito, menos 1 meio, e também no intervalo que vai de 0 até mais infinito. Com cavidade para baixo, no intervalo que vai de menos 1 meio até 0. Troca de concavidade eu tenho nesses pontos aqui, no x igual a menos 1 meio e x igual a 0. Então são esses coordenadas dos pontos de inflexão. Então x igual a menos 1 meio, x igual a 0. O exercício 26, então temos a função definida por a expressão x na 2 terços menos x. Vamos calcular a sua derivada. E a derivada vai, o sinal da sua derivada vai nos dizer onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Então a derivada de x na 2 terços é 2 terços x na 2 terços menos 1, que é menos 1 terço, menos a derivada de x, que é 1. Então essa expressão eu posso escrever assim como 2 sobre 3 x na 1 terço menos 1. Então, vamos reescrever aqui a filinha de x, vamos somar as frações para obter o sinal dessa expressão. 3x na 1 terço, que o numerador fica 2 menos 3x na 1 terço. E isso posso escrever então como 3 vezes x na 2 terços menos x na 1 terço. Tudo isso sobre 3x na 1 terço. Então, simplificamos aqui o 3 e vemos que a nossa derivada, então, ela pode ser escrita como um quociente desses dois termos aqui. Então vamos analisar o sinal desses dois fatores. 2 terços menos x na 1 terço, e o outro fator é x na 1 terço. Depois vamos usar a regra do quociente dos sinais para obter o sinal da derivada. Então essa expressão, a segunda expressão troca o sinal em x igual a 0, a primeira expressão ela vai trocar o sinal no quadrado na potência 3 de 2 terços, ou seja, 8/27. 2 terços ao cubo.
Então, se x for maior que 8/27, essa expressão será negativa. Se x for menor que isso, a expressão será positiva. No segundo termo ali é bem mais fácil. Essa expressão é positiva. A raiz cúbica de x, ou x não terço, é positiva quando x é positivo, e negativa quando x é negativo. Então, agora, multiplicando os sinais, ou dividindo os sinais, que é a mesma coisa, né? Então, aqui estão os dois pontos 0 e 8/27. Então, fazendo ali mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais, e menos vezes mais dá menos. Então podemos já responder o item A, onde a função é crescente, aqui, né? Nesse intervalo que vai de 0 até 8/27, onde ela decresce aqui e aqui. Nos intervalos de menos infinito a 0 e no intervalo que vai de 8/27 a mais infinito. Agora vamos então calcular a segunda derivada da função. Então vamos derivar essa expressão aqui, que é mais fácil de derivar do que a outra, do que essa aqui, né, que envolve quociente. Então é melhor derivar essa aqui. E a segunda derivada vai nos dizer, então, vai nos responder as questões sobre a concavidade, né, do gráfico da função f. Então vamos derivar a expressão 2/3 x na menos 1/3 menos 1. Então a segunda derivada é a derivada da expressão 2/3 x na menos 1/3 menos 1. Então, derivando, temos 2/3 vezes menos 1/3 vezes x na menos 1/3 menos 1, que dá menos 4/3, menos 0, que é a derivada da constante 1. Então, a segunda derivada pode ser escrita como menos 2 sobre 3 ao quadrado, que é 9, x na 4/3, que eu vou escrever como x na 1/3, elevado na quarta potência, seu x na 4/3. E vou observar que essa expressão aqui, 9 vezes essa potência par, né, quadrado de um quadrado da potência, a quarta potência é sempre positiva. Então o sinal da derivada, da segunda derivada, é sempre negativo, já que o numerador aqui é negativo, né? Então eu posso dizer que f, duas linhas de x, é sempre negativo, né, para todo x real, né? Então, respondendo o item C, como a derivada é sempre negativa, não há região onde o gráfico tem concavidade para cima, e o gráfico vai ter concavidade para baixo em todo o intervalo, seja de menos infinito a 0 e de 0 até mais infinito. E para o item E não há troca de concavidade, então não existem pontos de inflexão. No exercício 28, vamos derivar a função f. Então, para encontrar a sua derivada, ele vai nos dizer onde a função cresce e onde ela decresce, né, o sinal da derivada. Então, derivando, vamos derivar x e na x quadrado, né, usando a regra do produto. Então, fica com x vezes a derivada de e na x quadrado, que é e na x2, vezes a derivada de x quadrado, mais e na x2, vezes a derivada de x. Então, temos que a derivada é x e na x quadrado, vezes a derivada de x quadrado é 2x, mais e na x quadrado, vezes 1, né? Essa derivada aqui é 2x e essa derivada é 1. Não preciso escrever. Então, f' de x eu vou escrever da seguinte maneira, como e na x quadrado, que multiplica 2x2 mais 1. E essa expressão, eu noto que ela é sempre positiva, né? Tanto a exponencial é sempre positiva para todo x,
como essa expressão, que é um quadrado multiplicado por uma constante positiva mais 1. Então, sempre positiva para todo x. Então, f' de x positiva para todo x real. Então, respondendo o item A, onde a função é crescente, onde a derivada é positiva em toda a reta real. Item B, em nenhum lugar, né, onde ela é decrescente. Então, vamos agora calcular a segunda derivada. Está aqui a função f', vamos diferenciar então essa expressão. Vamos derivar usando a regra do produto. Então, temos que derivar essa expressão. Então, a derivada usando a regra do produto. A primeira função é na x2 vezes a derivada da segunda. Isso é 4x mais 0, né? 4x mais 0, 2 vezes 2x. Mais a segunda função, 2x2 mais 1, vezes a derivada da primeira função, que é a exponencial. Então, é ela própria vezes a derivada do expoente, que é 2x. Então, podemos colocar em evidência aqui 2x vezes a exponencial e na x2. Então, deixando dentro do parênteses 2 mais 2x2 mais 1. Ou seja, a segunda derivada pode ser escrita como 2x vezes a exponencial e na x² mais a expressão 2x2 mais 3. Então eu observo que essa expressão é sempre positiva, né? O quadrado multiplicado por uma constante positiva mais outra constante positiva, sempre positiva para todo x. A exponencial é sempre positiva para todo x. Então a única coisa que vai influenciar o sinal da derivada é x. Então, se x for positivo, a segunda derivada será positiva. Se x for negativo, a segunda derivada será negativa. Então, respondendo já o item C, onde o gráfico tem concavidade para cima, onde a segunda derivada é positiva. Então, onde x é positivo, isso então é o intervalo que vai de 0 até mais infinito, onde a função tem concavidade, o gráfico da função tem concavidade para baixo, então no restante, né, menos infinito até 0. E pontos de inflexão onde há troca de concavidade, né, com troca de concavidade no 0. Então, no x igual a 0. Exercício 30, então a função f de x é x ao cubo logaritmo de x. Então vamos calcular a sua derivada. Então, a derivada de x ao cubo logaritmo de x, usando a regra do produto. Então é x ao cubo vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x mais o logaritmo de x, vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então a derivada pode ser escrita assim, simplificando aqui, né, x ao cubo com x, né, fica x ao quadrado. Então x ao quadrado mais 3x2 logaritmo de x. Essa expressão então eu posso escrever então como se é a primeira derivada. Primeira derivada da f como sendo x² em evidência, fica 1 mais 3 logaritmo de x. Eu observo que essa expressão aqui ela é sempre positiva. A única expressão que pode trocar de sinal é essa expressão aqui. Pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do valor de x. Então vou ter que resolver, vou dizer aqui então que a derivada ela é positiva se e somente se 1 mais 3 logaritmo de x for positivo. Então resolvendo essa desigualdade aqui, jogando um para o outro lado, fica 3 logaritmo de x maior que menos 1, dividido por 3, que é uma constante positiva, não altera o sinal da desigualdade. Eu tenho que resolver essa equação logarítmica. Para quais valores de x o logaritmo de x é maior que menos 1/3.
Então, graficamente seria isso aqui, né? Aqui estaria o gráfico da função logaritmo de x, aqui está a constante menos 1/3, onde para quais valores de x o logaritmo de x então é maior que a constante menos 1/3, ou seja, para onde essa curva é maior que esta reta, ou seja, para todos esses valores aqui de x. Temos que encontrar, então, resolver onde a equação, onde o logaritmo de x é igual a 1/3. Isso basta exponenciar ambos os lados. Então, o logaritmo de x é igual a menos 1/3, exponenciando ambos os lados, e no logaritmo de x igual a e na menos 1/3, ou seja, em x igual a e na menos 1/3. Então, este número aqui é e na menos 1/3. Então, agora já posso responder a pergunta: quando a função é crescente, quando ela é decrescente. Então, no item A, ela é decrescente, ela é crescente, então, no intervalo que vai de e na menos 1/3 até mais infinito. Para o item B, onde ela é decrescente, que vai no intervalo que vai de 0 até e na menos 1/3. Lembrando que a função f de x, ela é x ao cubo logaritmo de x. Como tem um logaritmo de x, o domínio dela é o intervalo que vai de 0 até mais infinito. Então, por isso, a resposta para o item B é o intervalo que vai de 0 até e na menos 1/3 e não o intervalo que vai de menos infinito até e na menos 1/3, porque a função nem está definida para números negativos, né? Para o item C, D, I, os itens C, D e E, eu preciso da segunda derivada. Então vamos calcular aí a segunda derivada. Aqui está a primeira derivada. Vamos derivar essa expressão. Então, a segunda derivada, então, é a derivada de x ao quadrado, que multiplica 1 mais 3 logaritmo de x. Vamos derivar essa expressão. Então, tem o x quadrado vezes a derivada de 1 mais 3 logaritmo de x, isso é 3 sobre x, mais a segunda função, que é 1 mais 3 logaritmo de x, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Então, a segunda derivada fica como 3x mais 2x, que multiplica 1 mais 3 logaritmo de x. Então, posso colocar x em evidência, deixando dentro do parênteses a expressão 3, mais 2 vezes 1 mais 3 logaritmo de x, que é multiplicando então por 2, dá 2 mais 6 logaritmo de x. Então a segunda derivada é x vezes 3 mais 2, 5, mais 6 logaritmo de x. Então a segunda derivada aí tem dois fatores. O primeiro fator é x, o segundo fator é 5 mais 6 logaritmo de x. E aí, multiplicando os sinais, eu vou ter o sinal da segunda derivada. O primeiro fator é fácil, ele troca de sinal no ponto x igual a 0 positivo e negativo. Só que como a nossa função tem domínio só apenas os números positivos, eu vou desconsiderar qualquer coisa que envolva números negativos. Então, o sinal aqui
da minha segunda derivada depende apenas dessa expressão, já que x é sempre positivo, né? E essa expressão é bem semelhante à anterior, né? Antes eu tinha ali 1 mais 3 logaritmo de x, agora eu tenho 5 mais 6 logaritmo de x. Eu tenho que resolver ver onde eu tenho a igualdade. Isso acontece quando o logaritmo de x for menos 5 sextos, ou seja, quando x for igual a e na menos 5 sextos. Então a segunda derivada é positiva se e somente se essa expressão aqui for positiva, ou seja, se o meu x for maior, maior que e na menos 5 sextos. Então, concavidade para cima, no item C, concavidade para cima, um intervalo que vai de 0 até e na menos 5 sextos, concavidade para baixo, no intervalo que vai, perdão, aqui está errado, concavidade para cima, para x maior que e na menos 5 sextos, no intervalo que vai de e na menos 5 sextos até mais infinito, concavidade para baixo, no intervalo então, que vai de 0 até e na menos 5 sextos. E o item E, pontos de inflexão, a troca de concavidade acontece justamente no ponto E. X igual a e na menos 5 sextos. 32, a nossa função é o arco seno de x na 2 terços. Né? Vamos lembrar então aqui que o domínio do arco seno só faz sentido se o argumento dele estiver entre menos 1 e 1. Então x na 2 terços deve estar entre menos 1 e 1, então nosso domínio é realmente menos 1 e 1. O domínio da nossa função é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Então vamos calcular aqui a primeira derivada para determinar onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Então a derivada do arco seno, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento do arco seno, que é x na 2 terços ao quadrado, né, o argumento ao quadrado, vezes a derivada de x na 2 terços, pela regra da cadeia. Então, derivada de x na 2 terços é 2 terços, x na 2 terços menos 1, que é x na menos 1 terço, ainda sobre a raiz de 1 menos x na 4 terços. Então, essa derivada eu posso reescrever então, como 2 sobre x na 1 terço vezes a raiz quadrada de 1 menos x na 4 terços. Agora, eu observo o seguinte, que essa expressão aqui, como o x está entre menos 1 e 1, essa expressão aqui é sempre positiva. Então, o sinal da derivada depende apenas do sinal da raiz cúbica de x, ou de x na 1 terço. Então, o sinal da derivada é a mesma coisa que o sinal da raiz cúbica de x, ou seja, a raiz cúbica de x, ela troca de sinal no x igual a 0, positiva para x positivo, negativa para x negativo. Então, lembrando que o nosso domínio está restrito aos números entre menos 1 e 1. Então, já respondendo o item A, a função ela é crescente quando a derivada é positiva. Então, no intervalo que vai de 0 até 1. O item B, a função é decrescente quando a derivada é negativa. Isso acontece no intervalo que vai de menos 1 até 0. Bom, para o item C, para o item D e E, temos que calcular a segunda derivada. Então aqui está a primeira derivada, acho que eu esqueci da constante 3 ali, né? Vamos colocar a constante 3 que não afeta em nada o sinal. Então nós temos que derivar aqui a expressão 2 terços vezes 1 sobre x na 1 terço, raiz de 1 menos x na 4 terços.
Então, essa derivada eu vou escrever como 2 terços para fora, já constante, vezes a derivada então de 1 sobre x na 1 terço vezes a raiz de 1 menos x na 4 terços. Aí vamos usar a regra do quociente. Então, segunda derivada, 2 terços constante, então regra do quociente, denominador ao quadrado, x na 1 terço ao quadrado, né, x na 2 terços, a raiz quadrada ao quadrado ela desaparece, então fica x na 1 menos x na 4 terços. Aí eu vou ter o denominador vezes a derivada do numerador, só que a derivada do numerador é zero, porque o numerador é 1, é uma constante, então eu vou ter menos a função numerador, que é 1, que eu não preciso escrever, vezes a derivada do denominador, x na 1 terço vezes a raiz de 1 menos x na 4 terços. Vou deixar aqui indicada então essa derivada. Então a segunda derivada da f fica esse menos, já vou deixar lá fora, menos 2 terços. Então o denominador não vai mudar. E agora vamos usar a regra do produto para calcular essa derivada do numerador. Então tem a primeira função, que é x na 1 terço, vezes a derivada da segunda função, que é a raiz quadrada. Então a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada, no caso. 1 menos x na 4 terços. Ainda tenho que multiplicar pela derivada de x na 4 terços, menos x na derivada de 1 menos x na 4 terços, então que é menos 4 terços vezes x na 4 terços menos 1, que é x na 1 terço, mais a função raiz quadrada de 1 menos x na 4 terços vezes a derivada de x na 1 terço, que é 1 terço x na menos 2 terços. Então a segunda derivada vai ficar menos 2 terços, um denominador, x na 2 terços, 1 menos x na 4 terços. E agora vamos somar, vamos reescrever de uma maneira mais conveniente ali aquele numerador, já simplificando 4 com 2, fica então menos 2 terços, o 2, x na 1 terço vezes x na 1 terço fica x na 2 terços sobre a raiz de 1 menos x na 4 terços, mais a raiz quadrada de 1 menos x na 4 terços sobre 3x na 2 terços. Então a segunda derivada fica menos 2 terços. Essa constante aí que eu já vou, esse 3 vezes 3 já vai ficar 9, eu já vou colocar lá para fora. Então fica menos 2 nonos, denominador não vou mexer por enquanto, 1 menos x na 4 terços vezes x na 2 terços, vou somar as frações, denominador comum, então x na 2 terços vezes a raiz de 1 menos x na 4 terços. Então numerador fica menos 2x na 2 terços vezes x na 2 terços, mais a raiz quadrada vezes a própria raiz quadrada, né? No caso de 1 menos x na 4 terços, 1 menos x na 4 terços. Então, f duas linhas de x fica menos 2 nonos, vezes essa fração cujo denominador agora eu vou modificar, vai ser o produto desses dois termos aqui, né? Então esse produto dá x na 2 terços vezes x na 2 terços, que é x na 4 terços, e ali a raiz quadrada vezes 1 menos x na 4 terços, fica 1 menos x na 4 terços na potência 3 meios, né? E lá em cima o numerador, né? Agora o numerador, essa raiz vezes a raiz desaparece, e aqui x na 2 terços vezes x na 2 terços é x na 4 terços, então menos 2, x na 4 terços, desaparece a raiz, fica 1 menos x na 4 terços.
Então a segunda derivada pode ser reescrita assim, menos 2 nonos vezes 1 menos 3x na 4 terços sobre x na 4 terços vezes 1 menos x na 4 terços na 3 meios. Então essa é a expressão da segunda derivada. Observamos agora que o sinal da segunda derivada depende apenas do sinal dessa expressão, porque essa expressão aqui é sempre positiva, é a quarta potência da raiz cúbica, e essa expressão aqui é sempre positiva porque o x não pode ultrapassar o nosso intervalo, né, que fica entre menos 1 e 1. Então, o sinal da segunda derivada será o sinal oposto dessa expressão aqui, já que a segunda derivada está sendo multiplicada por essa constante negativa aqui. Então, primeiramente, vamos observar o seguinte, que essa expressão 1 menos 3 vezes x na 4 terços, ela pode ser escrita assim, como 1 menos raiz de 3 vezes x na 2 terços ao quadrado. Por que poder fazer isso? Então, porque aqui eu posso fatorar agora essa expressão como 1 menos raiz de 3 vezes x na 2 terços vezes 1 mais raiz de 3 vezes x na 2 terços. Eu observo que essa expressão é sempre positiva, porque é uma constante positiva mais uma constante positiva, a raiz de 3 vezes um quadrado, né? É o quadrado da raiz cúbica aqui. Então, o sinal dessa expressão, o sinal de 1 menos 3 x na 4 terços é a mesma coisa que o sinal de 1 menos raiz de 3 x na 2 terços. Então vamos examinar agora a expressão 1 menos raiz de 3 x na 2 terços. Eu vou reescrevê-la da seguinte forma, como 1 menos 3 na potência 1 quarto vezes x na 1 terço, tudo elevado ao quadrado. Assim eu posso fatorar essa expressão como 1 menos 3 na potência 1 quarto x na 1 terço vezes 1 mais 3 na 1 quarto x na 1 terço. Então agora vamos examinar o sinal do produto. 1 menos 3 na 1 quarto x na 1 terço vezes o termo 1 mais 3 na 1 quarto x na 1 terço. O sinal de 1 menos 3x na 4 terços vai ser o produto desses sinais, e o sinal da segunda derivada vai ser o sinal oposto desse termo aqui. Lembrando que a segunda, esse termo aqui está sendo multiplicado pelaquela constante 2 nonos, aqui, né, que vai fazer a troca da sinal, vai provocar a troca do sinal. Bem, essa expressão, o primeiro fator, ela vai trocar de sinal quando esse termo for zero. Então já vou colocar aqui 1 menos 3 na 1 quarto vezes x na 1 terço igual a zero. Isso aqui é 6 somente c, x na 1 terço igual a 3 na 1 quarto, elevando ao cubo, x igual a 3 na 3 quartos. Então a troca de sinal ocorre no ponto 3 elevado a... Perdão, 1 é 1 sobre. Aqui está errado. Vamos apagar isto. E vamos escrever certo aqui. O x na 1 terço igual a 1 sobre 3 na 1 quarto. Então aqui dá a solução elevando ao cubo, né? 1 sobre 3 na 3 quartos. Então esse ponto aqui é 1 sobre 3 na 3 quartos. E esse fator terá o sinal negativo à direita e positivo à esquerda.
Já este segundo termo aqui, a troca de sinal acontece, então, é bem parecido com o primeiro, só que o sinal muda, então é menos 1 sobre 3 na 3 quartos. Então, o sinal será positivo à direita e negativo à esquerda. Então, multiplicando os sinais aqui, menos 1 sobre 3 na 3 quartos e 1 sobre 3 na 3 quartos. Multiplicando os sinais, então eu tenho sinal menos aqui, mais aqui, menos aqui. Como o sinal da segunda derivada é o oposto do termo acima, então é mais, menos, mais. Então agora eu já posso responder a nossa pergunta, nossos itens C e D, lembrando sempre que o nosso domínio não pode ultrapassar, está restrito ao intervalo menos 1, 1. Então, onde a função onde a segunda derivada é positiva, gráfica côncavo para cima, então onde eu vejo o sinal de positivo aqui, né, sinal de mais. Então, no intervalo que vai de menos 1 até menos 1 sobre 3 na 3 quartos, e também no intervalo que vai de 1 sobre 3 na 3 quartos até 1. Concavidade para baixo, então aqui onde eu vejo o sinal de menos, entre menos 1 sobre 3 na 3 quartos e 1 sobre 3 na 3 quartos. Pontos de inflexão, justamente esses dois pontos, né? Mais ou menos 1 sobre. Então, pontos de inflexão quando x for mais ou menos 1 sobre 3 na 3 quartos.